Estamos de volta dentro do nosso projeto Band Eleições, diretamente dos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes Campinas, agradecendo a você que está conosco nesse trabalho da plataforma multimídia do Grupo Bandeirantes para levar até você informação sobre as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, que no próximo dia 6 de outubro vai acontecer essa eleição em todo o Brasil, claro, também com cobertura completa do Grupo Bandeirantes. Nesta semana, nosso espaço dentro do Band Eleições é para conhecermos as propostas, os projetos, as equipes de trabalho dos 5 candidatos à prefeitura da cidade de Valinhos. E nosso primeiro convidado, presente conosco aqui no nosso complexo de comunicação, João Jorge Saad, a quem agradecemos por atender o nosso convite, atender o convite da nossa produção nesse trabalho realizado pelo Henrique Alves de produção, com os trabalhos técnicos do Pedro Piscinato e do Danilo Capucci. O candidato Alexandre Tonetti, do União Brasil, é quem abre esta série de entrevistas. Candidato, prazer ouvi-lo aqui dentro do nosso Band Eleições. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço o convite da Band. Estou aqui para poder conversarmos e explanar um pouquinho sobre o que nós pretendemos para a nossa cidade de Valinhos. Candidato, o senhor é um nome conhecido dentro da política de Valinhos, é a sua terceira disputa para a prefeitura da cidade. O senhor em nenhuma disputa foi mal votado, sempre esteve próximo ali de quem venceu a eleição. Em 2010 foi o segundo colocado, com pouco mais de 16 mil votos. Em 2016, o terceiro colocado, disputando com o então prefeito. Em 2020, curiosamente, o senhor ficou mais próximo da eleição, da vitória, com o menor número de votos dessas últimas disputas, pouco mais de 9.500 votos, mas numa eleição que tinha 11 candidatos. Além de um número menor em 2024, com 5 candidatos, o que o senhor vê de diferente nessa disputa que o coloca como um candidato que o senhor acredita que dessa vez possa vencer o pleito? Olha, Heitor, na verdade, o que a gente vem trabalhando e desenvolvendo dentro da cidade é um acúmulo de forças através de algumas lideranças que vieram para o nosso campo, né? Vieram trabalhar conosco. A minha própria mudança para o União Brasil e agregando mais pessoas, como por exemplo o nosso candidato a vice-prefeito, que é o Mauro Penido, já foi vice-prefeito da cidade, já foi presidente da Câmara por 2 oportunidades, vereador por 5 mandatos. Então, nós acumulamos mais força a partir dos grupos que se chegaram para poder compor conosco. Então, isso dá para a gente uma perspectiva de ter uma inserção maior junto à comunidade e, com isso, fazer chegar as propostas de maneira mais contundente do que nas eleições anteriores. Nos pleitos anteriores, o senhor disputou por outras legendas. Em 2012 pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, depois pelo PDT em 16 e 20, agora pelo União Brasil. O que fez o senhor mudar de partido nesses cenários e deixar partidos mais ligados à esquerda para hoje partidos mais centralizados, o União Brasil, que faz parte do governo Lula, mas é um partido considerado de centro? Sim, na verdade é o meu próprio perfil, né? Eu sou um candidato moderado, mesmo dentro dos partidos de centro-esquerda que eu estava, eu sempre tive esse posicionamento. E pós a eleição de 2020, eu acabei recebendo convites de 5 partidos, né? MDB, Progressistas, Republicanos, o próprio União Brasil e o PRD. E acabei optando pela União Brasil porque é um partido novo. É a junção do antigo Democratas com o PSL e como um partido novo está para ser construída uma trajetória. E para nós é importante deixar claro para as pessoas que essa postura moderada tem dentro do Estatuto do União Brasil um caminho muito bom para poder estar perseguindo aí o melhor para a nossa cidade, para melhorar a vida das pessoas e conseguir ter acesso tanto ao governo federal quanto ao governo estadual. União é o terceiro partido hoje em número de congressistas do Brasil. Então é um partido já que nasceu forte e que a gente vai continuar construindo esse caminho para cada vez mais ter possibilidades de ter recursos para a nossa cidade. Nós estamos conversando com Alexandre Tonetti, candidato do União Brasil à prefeitura da cidade de Valinhos. Dentro do projeto de governo, candidato, o senhor utiliza alguns planos que o senhor já apresentou em eleições anteriores. O que o senhor já tinha de ideias para os pleitos anteriores que foi atualizado e o que o senhor traz de novidade que para esse ano de 2024 o
surgiu como uma possibilidade real para um eventual governo sob seu comando? Na verdade, pouca coisa foi alterada, né? Porque a cidade vem passando por um período de muita paralisia política, no sentido de trazer inovações, trazer melhoria administrativa. E a gente, quando sentou para fazer a revisão do que nós tínhamos no programa de governo, praticamente tudo se manteve. Eu falo hoje da tarifa zero, que seria o ônibus de graça para as pessoas, ainda está no nosso programa, desde a eleição passada. O Parque Linear no Ribeirão Pinheiros também está como parque ecológico, que nós precisamos para poder melhorar a qualificação do fundo do Vale, que é uma cidade que está totalmente com o Ribeirão Pinheiros largado, o travessão do nosso município. O que eu chamo a atenção de novo mesmo é a revitalização do centro, que se deteriorou ainda mais, e eu, enquanto arquiteto urbanista, resolvi trazer para o município um projeto de requalificação muito forte, muito bem estruturado, que vem desde a alteração da estética do centro, puxando para a nossa tradição italiana, para revitalizá-lo de uma forma a ser atrativo, pensando na questão do trem intercidades, que em breve chegam no município. A questão da saúde continua no mesmo problema, nós simplesmente inserimos a questão do AME, do Ambulatório Médico de Especialidades, dentro do programa, que é um programa construído por técnicos da Secretaria de Saúde, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas que estão no dia a dia lidando com a questão da saúde pública. Nós fizemos um plano que é o plano ideal de saúde para o município. E aí aparece a questão do ambulatório médico de especialidades, para a gente parar de fazer consórcios e encaminhar os valienses para fora do município para serem tratados. Revitalização do centro de qualquer cidade passa também pelo problema relacionado a moradores em situação de rua. O senhor tem no seu plano de governo um projeto de humanizar um programa municipal integrado de acolhimento humanizado para assistir pessoas em situação em rua. Como consolidar um programa como esse, humanizado, com um trabalho que também exige da Guarda Municipal, por exemplo, o combate ao tráfico de drogas, que a gente sabe que está diretamente ligado a esse problema urbano? Isso, nós em Valinhos temos uma população perto de 100 moradores de rua. E o que nós temos visto como política para poder fazer o acolhimento, enfim, prestar assistência técnica e social necessária para as pessoas nessa condição, é muito precarizado. Conseguiram dar dinheiro através de Bolsa Família, enfim, de instrumentos, mas não conseguiram apresentar o que a gente chama de parte humanizada. É a inserção exatamente das igrejas e das associações que prestam serviços comunitários, que procuram fazer um atendimento mais humanizado dentro da política pública, né? Eles fazem isso como um trabalho social desconectado da política pública. Nós queremos unificar isso e fazer com que tanto as igrejas quanto as associações que hoje fazem trabalhos comunitários façam parte da política pública para ajudar com que os moradores de rua, além da parte técnica de promoção de saúde, de desintoxicação, frentes de trabalho que o próprio município pode estar inserindo essas pessoas numa reintegração, mas que tenham também o trabalho espiritual, o trabalho social, de envolvê-los numa comunidade que hoje não existe. A pessoa que está na condição de morador de rua, ela perdeu o vínculo familiar, o vínculo social, e a gente precisa resgatar isso de alguma forma, e através da questão religiosa, eu acho que é um caminho que nós teremos êxito nesse processo. A partir do momento que a gente também cria a casa de passagem, crie o albergue para que eles possam estar trabalhando internamente e também se relacionando com os demais moradores, nós vamos criando uma outra forma de fazer uma política pública voltada para a população de rua, que é o que a gente quer fazer, para retirá-los da condição que estão, deixar o centro ainda mais seguro para as pessoas, porque infelizmente eu tenho relatos de pessoas que estão com medo de descer na área central em virtude das abordagens que estão tendo dos moradores de rua. Então é algo que a gente precisa rapidamente trabalhar para poder restaurar e revitalizar a nossa área central. Estamos conversando com Alexandre Tonetti, candidato à Prefeitura de Valinhos pelo União Brasil, que tem como vice na chapa Mauro Penido, do Progressistas. Candidato, sobre saúde, o senhor tem um projeto de revisar o Plano Municipal de Saúde
e também retirar o viés governamental da política municipal de prevenção e promoção da saúde. O senhor entende, através desse plano de governo, que há muita política e pouca técnica dentro da Secretaria de Saúde de Valinhos? E como mudar isso? Exatamente. Na verdade, como eu disse agora há pouco, a gente precisa construir um novo plano de saúde municipal que leve em consideração todos os instrumentos que já existem, como, por exemplo, a estratégia da saúde da família, que apenas agora a prefeita colocou 2 equipes que não funcionam, tá? Estão pela metade. A gente precisa integrar, de fato, a estrutura da saúde da família na política municipal e conseguir fazer mais de 20 equipes para cobrir nosso território e fazer a saúde preventiva das pessoas. Nós precisamos terminar mais 2, construir mais 2 unidades básicas, equipar e reformar as que estão em operação, principalmente trazendo mais médicos para ampliar o número de consultas já no primeiro atendimento. Como eu disse, precisamos ter também um ambulatório médico de especialidades dentro da cidade, mas a nossa questão de pronto atendimento, que seria a UPA, é porte 1, é a menor de todas. Por exemplo, Vinhedo, uma cidade com menos habitantes, tem uma UPA porte 2, e Valinhos, com 126 mil, uma UPA porte 1. Nós vamos construir mais uma UPA para aumentar o atendimento na questão de urgência e emergência dentro da cidade. Também queremos fazer o Centro de Referência da Saúde da Mulher, porque, infelizmente, no ano de 2022, Valinhos constatou 11,35 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Mortalidade infantil é um índice que mostra claramente a defasagem no atendimento da saúde da mulher. Então nós precisamos reforçar e muito essa questão. Também uma parceria mais concreta com a Santa Casa para que nós tenhamos um hospital dia, ou seja, hospital que atende para pequenas cirurgias, coisas mais rápidas dentro do próprio hospital nosso, né? A gente ia colocar isso dentro da estrutura municipal, mas em conversas com a Santa Casa, eles têm o mesmo projeto. Eu resolvi que nós vamos apoiá-los para poder dar uma efetividade maior com relação ao atendimento mais rápido na questão das cirurgias de pequeno porte. Então, veja, é uma nova estrutura que hoje não funciona. Com isso, a gente diminui a incidência política dentro da estrutura municipal de saúde, fazendo com que as pessoas, de fato, tenham redução do tempo de espera, de filas no atendimento, de consultas, de exames de emergência, tudo isso. Nós temos, infelizmente, hoje, o modelo nosso é da década de 80, que funciona ainda com postinho de saúde, com pronto-socorro e hospital. E nós temos muito mais instrumentos que precisam ser inseridos na saúde pública municipal e nós vamos fazer. Candidato, para falarmos sobre educação, hoje quais são as principais urgências da pasta de educação na cidade de Valinhos? E o senhor seria favorável à implantação de uma escola cívico-militar no município? Bom, primeiro vamos falar das urgências. Nossa cidade, infelizmente, tem um número menor de professores dentro da rede municipal. Hoje nós temos crianças que estão ficando sem aulas porque faltam professores. Mais do que isso, Valinhos é a única cidade da região que tem 1 hora a menos de aula por período. Ou seja, as nossas crianças no final de um ano todo têm 240 horas no mínimo de aulas a menos, de conhecimento a menos que está sendo passado para as crianças. Então a gente precisa consertar tudo isso. Precisa fazer uma remuneração condizente para os professores dentro da rede municipal, porque hoje é uma das menores, só perde para Morungaba, R$ 28,00 a hora a aula, e isso está fazendo com que os professores na rede municipal prestem concurso em outras cidades, passem e saiam da rede. Então, estancar essa perda de profissionais é o primeiro passo. O segundo passo nosso é ter mais aulas para as crianças e vir com o contraturno escolar. Contraturno escolar porque a gente não consegue colocar ainda a educação em tempo integral. Nós temos menos salas de aulas, menos escolas do que deveríamos ter para poder chegarmos ao ideal, que é a escola em tempo integral. Então nós vamos fazer o contraturno, que vai trabalhar com questões de atividades culturais, esportivas, de tecnologia, e um reforço já também em uma segunda língua, língua inglesa, que nós temos muito pouco hoje, comparado com Louveira. Valinhos ainda engatinha nessa questão. Com relação à escola cívico-militar, nós podemos fazer um piloto, sim, sem problema nenhum, porque tem pessoas que querem esse tipo de ensino dentro da cidade, e eu não vejo nenhum problema, desde que inserido na rede, com um conteúdo
trabalhar de forma equânime, igual entre todos, a gente ter esse modelo implantado dentro do município para quem deseja ter. Temos ainda 1 minuto e 20 de entrevistas para a gente não deixar passar um assunto importante. Candidato Meio Ambiente, estamos vivenciando um período muito complicado no estado de São Paulo. Como o senhor vê o trabalho realizado em Valinhos e o que é necessário para que cenas assim não se repitam? Olha, na nossa cidade, infelizmente, não houve nenhuma preparação, principalmente com a questão da defesa civil, de brigadas de incêndio sendo trabalhadas ao longo do tempo, porque as queimadas são recorrentes ano a ano. Esse ano está muito acima do normal, sem dúvida nenhuma. Nós sofremos com a questão da Serra dos Cocais, que queimou e muito, mas faltou por parte tanto do Poder Público Municipal quanto do Governo do Estado ter reforçado essas estruturas. Nosso Corpo de Bombeiro é precário do ponto de vista de viaturas para poder fazer o combate. Nós não temos uma brigada de incêndio profissionalizada do Corpo de Bombeiro do tamanho suficiente para combater incêndios de grande porte, né? E também, do ponto de vista da defesa civil, nada foi feito. Agora a prefeita sai correndo atrás do prejuízo, depois de tudo queimado. Não adianta, no meu governo nós vamos fazer a Brigada Municipal junto à Defesa Civil, deixar todos equipados, treinados para poder resolver definitivamente essa questão. Bom, encerrados aqui os 15 minutos que nós combinamos com todos os candidatos para que eles respondam às propostas, aos projetos, falem sobre o plano de governo. Vamos também com todos os candidatos, depois dos 15 minutos de entrevista, oferecer 30 segundos para as considerações finais. Candidato Alexandre Tonetti, fique à vontade para esses seus 30 segundos finais. Bom, primeiro eu agradeço ao Grupo Band pelo apoio às eleições municipais em abrir esse espaço para a gente poder estar falando um pouquinho sobre o programa de governo de cada um. E a todos nós valinhenses eu passo uma seguinte mensagem: nós estamos no momento de recuperar o tempo perdido. Não é com o recapeamento de ruas feito no último ano de governo que nós temos de fato uma melhoria na saúde, na educação, na segurança, em todos os outros aspectos da nossa cidade. Precisamos ter um governo muito mais preparado, capaz para poder resolver essa questão. Agradecendo ao candidato Alexandre Tonetti, do União Brasil, candidato à prefeitura da cidade de Valinhos, abrindo a nossa série de entrevistas nesta semana dentro do projeto Band Eleições.